Just to be like Jesus, to be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only ask to be like Him. We walk in the light, such a beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. All ye saints of light, proclaim Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring. Jesus, the light of. Receive us, Lord, as we worship Thee. We walk in the light, beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light. Don't you just love that scouring out? You feel good? Raise your hand. Say, oh, there's something about those old-fashioned songs, the old-time hymns. I'd rather have them in all these new worldly songs put in Christian churches. I like that old. I like Jesus, keep me. My, there the precious found, free to all a healing stream flows from Calvary. Deus abençoe todos os irmãos aqui presentes e os que estão pela internet. A escritura que o pregador dessa noite irá usar é Apocalipse, capítulo 2, versículo 21 ao 23. Apocalipse, capítulo 2, versículo 21 ao 23.
Nós vamos iniciar cantando o hino de número 75. Tu és fiel, Senhor. Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudastes, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim, tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sonho em estrelas no céu a brilhar. Tudo criastes na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim, tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim, tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor.
próximo hino que nós vamos cantar, número 74, Das Trevas. Envolvido em densas trevas, almejava a luz do céu, bem sentindo os meus pecados, minha condição de réu. Ó meu mestre poderoso, forte, eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Meus talentos tenho gasto, tuas leis eu desprezei, mas se tu comigo fores, teu prazer eu cumprirei. Ó meu mestre poderoso, forte, eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Nos teus braços bem seguro, guarda-me, meu bom Jesus, na tua herida justa e santa, que me leva ao céu de luz. Ó meu mestre poderoso, forte, eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Nós vamos nesse momento orar pelos pedidos de orações. Aqueles que não fizeram o pedido por escrito, apresente ao Senhor com levantar de suas mãos. Senhor Jesus Cristo, Pai eterno, ó Deus, como a letra deste hino, ó Deus, pede, ó Pai, rompe os laços, ó Deus, que arruinam, ó Deus, a vida de cada um dos nossos irmãos, ó Deus, aqui escrito nesse livro. Aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, representando os seus problemas, ó Deus, com levantar de suas mãos, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, rompe estes laços, Senhor Jesus. Livra-os, ó Deus, de cada mal, ó Deus, que tem, ó Deus, entrelaçado em suas vidas, ó Pai. Mas o Senhor, ó Deus, é o único, ó Pai, que pode, ó Deus, romper estes laços, ó Pai. Ó Senhor Jesus, te pedimos, ó Deus, pelo nosso pastor, ó Pai, pelas viagens dele, ó Pai, seu ministério, sua família, Senhor Jesus, pelos nossos irmãos, ó Deus, a noiva do Senhor na terra, e te pedimos também, ó Pai, por Israel, ó Deus, que o Senhor esteja com eles, ó Deus, dando a paz, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do seu santo nome, é que te pedimos e te agradecemos, ó Pai, por estar mais uma vez na tua casa, Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Amém, Senhor Jesus Cristo. Amém.
Aleluia. E lembrando aos irmãos que desejam os cultos em casa, por favor, ir conversar com os diáconos e combinar tudo certo com os diáconos para que os cultos sejam realizados. Lembrando que os cultos são para alcançar almas. Amém? Somente crer, tudo é possível, somente crer. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus continue abençoando a preciosa e amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Que eu agradeço ao pastor Cleomar, por mais essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando da mensagem do profeta. E também nós vimos no programa de rádio, que programa de rádio maravilhoso que passou ali, uma resposta a alguns irmãos que entraram em contato conosco. E esse programa de rádio é resposta, uma maravilha. O mundo nos odeia, as denominações, o sistema religioso nos odeia. Nós andamos contramão com o mundo, nós somos diferente deles. A natureza é diferente. Não há compatibilidade, não há concordância. O espírito, a pessoa pode ser boa, talvez você tenha ali um colega no serviço, na escola, na faculdade, onde for. A pessoa pode ser até uma pessoa que quer, mas o espírito mundano não vai conectar com o seu. Se estiver conectando, tem alguma coisa errada, né? Nós não podemos estar de acordo e nem contactando com o mundo. Vamos ler a escritura que foi anunciada em Apocalipse capítulo 2, versículo 21 ao 23. Esse é Deus falando com o mundo, com o sistema religioso. E dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e destruirei com morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Senhor nosso Deus, lhe agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno da mesa do Senhor, para nos alimentarmos de sua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo venha dominar a cada um de nós, ó Pai. Nossos entendimentos, nossos pensamentos sejam completamente dominados pelo Espírito Santo, pois queremos receber os nutrientes de sua mensagem, ó Pai. Tudo isso nós pedimos no nome santo do Senhor Jesus Cristo.
Amém, Senhor Jesus. Amém. Sabem no primeiro alfabeto do Espírito Santo. Eles negam isso. Isso me lembra de um pequeno livro que eu li um dia na Califórnia, por volta de 10 anos atrás. Eu o peguei em uma velha livraria. Eu esqueci quem era o autor. Somente um pequeno livro de 10 centavos. Porém, ele tinha algum bom sentido nisso, ainda que ele parecesse que fosse por brincadeira e disfarçadamente. Porém, eu encontrei algo ali dentro que pareceu como Deus para mim. E uma dessas pequenas histórias começava desta maneira. Numa manhã, num grande galinheiro, havia um certo pequeno galo que pensava que ele tinha todo o conhecimento que havia para se saber, de forma que ele voou sobre uma caixa e bateu seu pequeno bico na caixa 4 ou 5 vezes, moveu para trás a sua pequena cabeça e cantou como você nunca ouviu um galo cantar. E os outros, ele atraiu a atenção dele. E ele disse, damas e cavalheiros deste galinheiro, eu gostaria de falar a todos vocês nesta manhã sobre algum grande programa educacional que nós temos recentemente designado. Disse, eu tenho exigido muito conhecimento em meus estudos. Quando ele puxou seus pequenos óculos sobre seu bico, e ele disse, eu tenho decidido que nós, galos, podemos melhorar a nós mesmos através de mais conhecimento. Portanto, eu lhes poderei dizer que onde, se nós cavarmos e trabalharmos num certo curral ou buraco, nós encontraremos uma certa vitamina que nos fará cantar melhor, penas mais bonitas. E eu lhes posso dizer como nós podemos melhorar a nós mesmos em muitas diferentes maneiras. E as franguinhas com suas cristinhas vermelhas, elas somente cacarejavam e diziam, não é ele um amor? E elas certamente o admiravam. Oh, ele é um galo tão brilhante. Me lembra de alguns destes pregadores de seminário aqui. Um homem tão brilhante. Não há necessidade de nós ficarmos à toa com o restante do galinheiro. Nós todos deveríamos ir com ele. Bem, antes do pequeno sujeito chegar a encerrar a sua palestra, houve um outro pequeno galo que não tinha penas tão brilhantes, vindo correndo do resto do galinheiro, e disse, rapazes, só um minuto. Eu acabei de ouvir o último boletim no rádio. O frango subiu 4 centavos por libra. Nós todos iremos ao matadouro amanhã. Que bem irá o seu conhecimento lhe fazer? Irmão, todo o conhecimento que nós possamos acumular, que bem isto faz? Nós somos 6 pés de terra. Nós todos estamos morrendo às polegadas e aos minutos. Nosso conhecimento não significa nada. Nós desejamos conhecê-lo, porém eles fazem isso. Como eu estava comentando há algum tempo atrás acerca de um certo canarinho, ele pensava que ele sabia todo o conhecimento que necessita ser conhecido, e conhecia tanto que ele podia dizer a todo o restante dos canários acerca dos seres humanos. Assim ele voa para a parte de cima na sua gaiola e começa a falar a respeito do ser humano, como ele conhecia tudo acerca deles. E subitamente um professor de Purdue veio e começou a falar algumas palavras altamente polidas para ele. E o pequeno companheiro piscou seus olhos e virou a cabeça. Agora ele tinha olhos, ele podia ver o professor. Ele tinha ouvidos, ele podia ouvi-lo. Porém, naturalmente, ele não sabia do que ele estava falando. Por quê? Ele tem o cérebro de um canário. Ele é somente um cérebro de pássaro.
É só isso que ele tem. Ele não tem um cérebro humano, de forma que ele não pode pensar como seres humanos. E nem pode o ser humano pensar como Deus. Você é um humano. E todo o conhecimento mundano não é mais do que um cérebro de canário. Tudo que você faça, você somente fere a si mesmo com isso. Você tem que ter a mente de Cristo. A razão que as pessoas vão e se unem a uma organização e substituem um aperto de mão ao invés do novo nascimento, eles estão tentando se desviar do novo nascimento. Eles não desejam o novo nascimento. E eles sabem que nós ensinamos isto na Bíblia, de forma que eles desejam substituir isto por algo. E o povo pentecostal não está menos ruim, tentando substituir algo. Eles desejam isto em distinção. Isso deve ser exatamente bem distinto. Nós daremos um aperto de mão e nos uniremos à igreja e seremos aspergidos ou batizados ou algo assim. Eles têm medo do novo nascimento. Eu algumas vezes creio que o tabernáculo Branham está ficando com medo disto. Agora, nós todos sabemos que um nascimento, eu não me importo onde isso está, ou em que lugar, ou perto de quê. É uma sujeira. Se um bebê nasce numa pilha de vagem, ou num chão duro, ou numa sala de hospital decorada de cor-de-rosa, é uma sujeira, de qualquer maneira. Um nascimento de um bezerro, o nascimento de qualquer outra coisa, é uma sujeira. E o novo nascimento não é nada menos do que uma sujeira. Porém, as pessoas estão tão engomadas. Nós iremos aonde eles apertem as mãos. Nós iremos aonde eles não gritem e chorem e batam no altar e implorem. Você deseja ser tão humano? O que nós necessitamos é de nascimento, morrendo completamente para trazer a vida. Uma semente, uma velha batata, uma batata semente. Você toma aquela batata e a põe na terra. Até que você possa ter novas batatas, aquela velha batata tem que apodrecer. Um milho não pode produzir nova vida até que ele esteja apodrecido. E um homem ou uma mulher nunca podem ter um novo nascimento até que seus intelectos e seu próprio ego estejam podres, mortos, morram completamente no altar, gritando, fiquem todos sujos, a ponto que a dureza saia fora do seu colarinho e você nasça de novo pelo Espírito de Deus. Eu não me importo se você berra, fala em línguas, pula para cima e para baixo, você bate como um frango sem cabeça. Você está trazendo nova vida. Porém, nós substituímos isto por algo. Nós desejamos a maneira clássica. Certamente, o outro dia, sexta-feira, minha esposa e eu estávamos indo ao armazém. Não é de minha intenção repetir sobre isto, porém, enquanto nós íamos pela rua, eu somente mantive virando a minha cabeça de um lado para o outro. Mulheres nuas. Eu prometi a Deus, quando eu era um homem cego, que se Ele curasse meus olhos, eu olharia na coisa que fosse correta. E eu mantenho uma pequena cruz pendurada em meu carro. Quando eu vejo tais coisas como aquela, eu olho para a cruz e digo: ó Deus, esse é o meu refúgio. Enquanto eu olho na cruz, eu tenho visto aquelas mulheres. Meda disse: nós não temos visto nenhuma mulher hoje que estivesse vestida com uma saia. E ela disse: Bill, olha aquela mulher ali com aquelas pequenas tiras em volta da parte de cima de seu corpo. Disse: você quer dizer para mim que aquela mulher não sabe que isso é errado? Disse: se ela não sabe que é errado, então ela está fora de si.
I said, just a minute. Eu disse, She is an só um American. minuto, querida. Ela é uma americana. She does as the Ela Americans faz do. como os americanos fazem. Eu I disse, said, I was in eu Finland estava na not long ago, Finlândia sweetheart. há não muito tempo atrás, querida. And I questioned there E eu the fui man questionado that set ali me por um down. homem que me fez sentar, Dr. Manningen. o Dr. Manningen. And we were going to the E nós estávamos indo health para o baths. banho de saúde, called the que é sauna. chamado de sauna. E eles And they lhe take pegavam you e lhe and pour derramavam hot water, água quente em water on cima, hot rocks, ou and água just sobre splash rochas you. quentes, e isso somente lhe faz suar. Então Then eles they make fazem you jump in você ice water pular and then numa back água out. gelada. E então sai de novo. Then Então you take você you to a entra room, num quarto and e há there's enfermeiras nurses ali and dentro. women who scalp Mulheres the man que and them esfregam naked. os homens e eles nus. Send them back into the pool. Os envia de volta na piscina. I wouldn't go in. Eu não entrei. E eu I said, disse, Dr. Dr. Manningen, Manningen, that's wrong. isso é errado. Ele He disse, said, "All está right, bem then, então, Reverend, reverendo that's wrong." Branham, isso é errado. Então, how e os about seus your médicos American doctors americanos that'll que strip a woman deixam uma naked and mulher lay her on the nua table and e examine a every colocam na sex mesa organ she's e got? examinam todo o órgão sexual que ela tem? How about your E nurses as suas in the hospital? enfermeiras nos hospitais? Eu disse, me perdoe, irmão Manningen. You're right. Manningen, você está certo. What is it? It's custom. O que é isso? Isso são costumes. When I was in Paris, Quando eu I could estava hardly em believe Paris, eu dificilmente pude that crer the urinals nisso. for both men Que and os women were the same mictórios para one. homens e mulheres eram os mesmos. I couldn't understand it that the restrooms Eu não was on the podia side of the entender street. isto. Que o banheiro era do lado da rua para ambos, masculino e feminino. Eu não podia crer que, quando uma mulher ia para a praia para nadar, um rapaz e sua namorada, eles não tinham sala para se trocar. Eles somente tiravam todas as suas roupas até a última peça, então viravam suas costas e vestiam uma pequena tira e iam nadar. Porém, isso é assim. They pay no Eles attention não to it. davam nenhuma atenção a It's isso. a custom of Isso France. é um costume da França. In Africa, Na África, mulheres e Women and homens, men, jovens young e and velhos, old, no nenhuma clothes at roupa, all. definitivamente. Walking Andando through pelas the prairies. pradarias, nunca Never know souberam what o a que era um restroom was, banheiro. or things that never Ou went out coisas each other's assim. sight. Ou um nunca saiu da visão do outro. But they don't know Porém, the eles não difference. sabem a diferença. They don't know Eles the não difference. sabem a diferença. But it's customs of Porém, são nations. costumes das nações. Porém, eu disse, querida, We nós are somos different. diferentes. We're from Nós another somos de nation. uma outra nação. Nós We somos are peregrinos e pilgrims and strangers estrangeiros here. aqui. That's what makes these Isso things é look o so que wrong. faz estas coisas parecerem tão erradas. Pois a The Bíblia Bible said disse, they that profess aqueles such que professam plainly tais show coisas that they afirmam, are pilgrims eles and mostram que strangers são there peregrinos seeking a city to come. e estrangeiros. Eles estão buscando uma cidade por vir. A Um man or homem woman ou in uma Italy, mulher na Itália, in France, na França, in Africa, na África, in em any qualquer other outra nation nação that's que ever já born nasceram again novamente of the do Holy Espírito Ghost don't do Santo, those things. não fazem aquelas coisas. Aleluia. Eles não They don't wear vestem those aquelas roupas. They won't Eles act não like that. atuam daquela Because they're maneira, of another nation. porque eles são de uma outra nação, Whose ruler and cujo maker is governador God. e artífice é Deus. We're from Nós heaven. somos do céu. O Espírito Spirit que está em that's você within you motiva a motivates your sua life. vida. If Se you are você é American, you'll do americano, as você Americans fará do. como os americanos fazem. Se você you é are French, francês, you'll do as the French você fará do. como os franceses fazem. criticize the E other. criticará o outro. But if you are of God, Mas you'll se do the way você they do é in de heaven. Deus, você fará como Because você faz no your spirit céu. comes from Porque above. o seu espírito And vem it de cima controls you. e ele controla você. A little something Uma you might pequena look at. coisa. Glória a Deus, aleluia.
já não procuras do mau caminho em que estás, no fim do qual amarguras, eterna dor sofrerás. Ouve sua voz a chamar, Cristo te quer libertar. Fala com voz amorosa, paz hoje quero te dar. Muito breve irás encontrar-te perante a morte que é atroz. Vai sem piedade levar-te onde não ouça sua voz. Ouve sua voz amorosa, como persiste a chamar. Com sua mão poderosa, Cristo te quer libertar. Ouve sua voz a chamar, Cristo te quer libertar. Fala com voz amorosa, pois hoje eu quero te dar. Abençoando as irmãs, glória a Deus. Continuando a mensagem, uma igreja enganada pelo mundo. Essa igreja que foi enganada pelo mundo, ela se tornou mãe de todas as abominações, a grande prostituta de Apocalipse. Esta é a igreja enganada pelo mundo. E suas filhas seguiram o mesmo rumo. E o profeta diz anteriormente aqui sobre as denominações, as organizações, querendo homens polidos, cheios de sabedoria, e um querendo ser maior do que o outro, saber mais do que o outro, sábios. E o profeta lembra então dessa história que ele leu em um pequeno livro. E ele diz aqui no parágrafo 20: isso me lembra de um pequeno livro que eu li um dia na Califórnia, por volta de 10 anos atrás. Eu o peguei em uma velha livraria. Eu esqueci quem era o autor. Somente um pequeno livro de 10 centavos, porém ele tinha algum bom sentido nisso, ainda que ele parecesse que fosse por brincadeira e disfarçadamente. Porém, eu encontrei algo ali dentro que pareceu com Deus. Dá uma pausa aqui. A gente vê o nosso profeta tirando uma mensagem de uma carteira de cigarros e assim por diante. E aqui desse pequeno livreto, nosso profeta fazendo isso. Mas essa mesma história que ele vai contar aqui, isso que o profeta vai passar aqui, já vai mostrar que nós, os pregadores,
assim como o nosso pastor ensinou no encontro, não precisamos de outros livros, de outras coisas. Nós precisamos apenas da Bíblia e a mensagem da hora. Fora disso é arriscado, porque pode parecer uma coisa bonita, mas está fora do Espírito. É perigoso. Então nós, os pregadores que realmente querem levar a mensagem do Senhor como ela é, eles tomam esse cuidado de não dizer nada que o profeta não disse, ficar com o que diz as fitas. Além disso, é confusão. Então a gente não precisa saber além. Nós temos o bastante. E aqui desse livreto o profeta tirou aqui essa história e vai ser contado aqui do franguinho. Pareceu como Deus para mim. E uma dessas pequenas histórias começava desta maneira. Numa manhã, num grande galinheiro, havia um certo pequeno galo que pensava que ele tinha todo o conhecimento que havia para saber. Achava que sabia mais que os outros. De forma que ele voou sobre uma caixa e bateu o seu bico na caixa 4 ou 5 vezes, moveu para trás a sua pequena cabeça e cantou como você nunca ouviu um galo cantar. Aquela cena bonita, chamando a atenção. E os outros, ele atraiu a atenção deles, e ele disse: damas e cavaleiros deste galinheiro, eu gostaria de falar a todos vocês nesta manhã sobre algum grande programa educacional que nós temos recentemente designado. Disse: eu tenho exigido muito conhecimento em meus estudos. Quando ele puxou o seu pequeno óculos sobre seu bico, ele disse: eu tenho decidido que nós, galos, podemos melhorar a nós mesmos através de mais conhecimento. Portanto, eu lhes poderei dizer onde, se nós cavarmos e trabalharmos num certo curral ou buraco, nós encontramos uma certa vitamina que nos fará cantar melhor, penas mais bonitas, e eu lhes posso dizer como nós podemos melhorar a nós mesmos em muitas diferentes maneiras. Discurso bonito. E as franguinhas, com suas cristinhas vermelhinhas, elas somente cacarejavam e diziam: não é ele um amor? E ela certamente o admirava. Ele é um galo tão brilhante. Me lembra de alguns destes pregadores de seminário aqui. Profeta. Me lembra algum desses pregadores de seminário aqui. E é exatamente assim. Eles sobem no púlpito e querem mostrar o quanto são sábios e falam bonito, suas falas difíceis. Para ser admirado, o grande pregador, teólogo, doutor em divindade. E aí o profeta continua. Bem, antes do pequeno sujeito chegar a encerrar a sua palestra, houve um outro pequeno galo que não tinha penas tão brilhantes, vindo correndo do resto do galinheiro e disse: rapazes, só um minuto. Eu acabei de ouvir o último boletim do rádio. O frango subiu 4 centavos por libra. Nós todos iremos ao matadouro amanhã. Que bem irá o seu conhecimento lhe fazer? O que adiantou aquele frango saber tanto e se jactanciar tanto? O dia seguinte estará no matadouro. Ê Deus! Irmão,
todo o conhecimento que nós possamos acumular, que bem isso fará? Nós somos 6 pés de terra. Nós estamos morrendo às polegadas e aos minutos. Este corpo mortal está morrendo. Se nós não estivermos conectados na vida que é Cristo, de que valerá? Nosso conhecimento não significa nada. Nós desejamos conhecê-lo, porém, eles fazem isso. A igreja sendo enganada pelo mundo, fazendo isso, confiando em seu próprio conhecimento. Enquanto os filhos de Deus não sabem nem se a Bíblia está de ponta cabeça, se está começando de trás para frente, de frente para trás. O grande sábio polido, com seu conhecimento, que de nada valerá. O conhecimento que devemos ter é o conhecimento de Cristo Jesus. Conhecê-lo. Aleluia. Como eu estava comentando há algum tempo atrás, cerca de um certo canarinho, aí o profeta entra em outra. Um certo canarinho, ele pensava que ele sabia todo o conhecimento que necessitava conhecer, e conhecia tanto que ele podia dizer a todo o restante dos canarinhos acerca dos seres humanos. Ele achava que conhecia os seres humanos. Assim ele voa para a parte de cima da sua gaiola e começa a falar a respeito dos humanos, como ele conhecia tudo acerca deles. E subitamente, um professor de Purdue, que é uma universidade de Indiana, veio e começou a falar algumas palavras altamente polidas para ele, e o pequeno canarinho piscou seus olhos e virou a cabeça. Agora, ele tinha olhos, ele podia ver o professor, ele tinha ouvidos, ele podia ouvi-lo, porém, naturalmente, ele não sabia do que ele estava falando. Por quê? Ele tem cérebro de um canário. Ele é somente um cérebro de pássaro. É só isso que ele tem. Ele não tem um cérebro humano, de forma que ele não pode pensar como os seres humanos. E nem pode um ser humano pensar como Deus. Não tem como um ser humano, a distância é diferente, não tem como medir. Oh Deus, a mente de um canarinho, a mente humana enxergando as coisas daqui de baixo, ilimitada. O ser humano é mas tão inteligente que ele está se autodestruindo. Ele constrói armas, ele destrói a natureza, ele destrói os alimentos, ele destrói. Olha que sabedoria. E nem pode o ser humano ter a mente como de Deus. Você é humano, e todo conhecimento mundano não é mais do que um cérebro de canário. Conhecimento mundano. Todos os sábios, Einstein e outros que dizem ter o QI tão alto, cérebros de canarinho. Todo o que você faça, você somente fere a si mesmo com isso, construindo coisas que vai se autodestruir. Você tem que ter a mente de Cristo. Ei, glória a Deus! Ter a mente de Cristo para receber aquele que Cristo enviou, para receber a sua palavra na íntegra, para poder ouvir o Espírito Santo falar e identificar que é Deus, que é o Espírito Santo, e você entender porque a mente de Cristo está em você. Os demais não podem. Não há compatibilidade entre a mente de Cristo e a mente do homem mundano. Ele não consegue entender.
Por isso, essa mensagem não é para ser entendida, essa Bíblia não é para ser entendida, é para ser crida, e a mensagem é revelada. Revelação significa dar-se a conhecer. Deus chegou a você e deu-se a conhecer. Falou: meu filho, minha filha, eu estou nesta mensagem. Amém. E você teve esse encontro íntimo com Deus. Porque se você não teve ainda esse encontro íntimo com Deus, você não vai passar de um religioso. Ouve a pregação, ouve falar do profeta, participa dos cultos, mas está ali limitado, como uma denominação assim como as outras. Não há diferença nenhuma. Mas quando a revelação vem, você realmente é revelado, aí tem uma diferença muito grande. Oh Deus, aleluia, glória a Deus. A razão que as pessoas vão e se unem a uma organização e substitui um aperto de mão ao invés do novo nascimento. Começa a substituir. Foi isso que a primeira igreja fez e caiu. Oh Deus, aleluia, glória a Deus por esta mensagem, Senhor. Eles estão tentando se desviar do novo nascimento. Eles não desejam o novo nascimento. Eles não querem. Oh, Deus. E eles sabem que nós ensinamos isso na Bíblia. De forma que eles desejam substituir isso por algo. E o povo pentecostal não está menos ruim. Hey. O povo pentecostal não está menos ruim, tentando substituir algo. Eles desejam isto em distinção. Isto deve ser exatamente bem distinto. Nós daremos um aperto de mão e nós uniremos a igreja e seremos aspergidos ou batizados ou algo assim. E o profeta diz: eles têm medo do novo nascimento. Eu algumas vezes creio que o Tabernáculo Branham está ficando com medo disso. Aí nós vamos trazer para nós, e nós aqui. Queremos o novo nascimento? Ou estamos tão vergonhosos que nem conseguimos dar glória a Deus, que nem conseguimos exaltar ao Senhor, porque não quer parecer ridículo para o mundo, porque o mundo nos vê ridículos, antiquados, é assim que o mundo enxerga. Nós somos loucos para eles. E será que nós não estamos querendo parecer um pouco e tentar substituir? O profeta alerta. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Glória a Deus, Jesus. Agora, nós todos sabemos que um nascimento, eu não me importo onde isso está, ou em que lugar, ou perto de quem, é uma sujeira, o profeta falando. Se um bebê nasce numa pilha de vargem, ou num chão duro, ou numa sala de hospital decorado de cor de rosa, é uma sujeira. De qualquer maneira, o nascimento de um bezerro, o nascimento de qualquer outra coisa, é uma sujeira. É uma sujeira. Oh, Deus. Uma semente de batata, uma batata semente, você toma aquela batata e a põe na terra até que você possa ter novas batatas. Aquela velha batata tem que apodrecer. Um milho não pode produzir vida até que ele esteja apodrecido.
E um homem ou uma mulher nunca pode ter um novo nascimento até que os seus intelectos e o seu próprio ego estejam podres, mortos, morram completamente no altar. O novo nascimento vai trazer essa diferença. Oh, Deus! Isso é algo que nós devemos estar buscando, desesperados pelo novo nascimento. Porque sem o novo nascimento não vamos passar de denominacionais com a mensagem na mão, não avançamos. Oh, Deus. Pensar apenas por eu participo, eu faço parte, eu pertenço ao tabernáculo da fé. Não vai passar de um denominacional se não tiver o novo nascimento. É isso que o profeta ensina nas mensagens. Nós devemos ir além e chegar a Cristo Jesus. Oh, Deus. Glória a Deus. E gritando, fiquem todos sujos, e a ponto de que a dureza saia fora do seu colarinho, e você nasça de novo pelo Espírito de Deus. Eu não me importo se você berra. Se quer berrar, berre. Fale em línguas. Pula para cima e para baixo. Se bate como um frango sem cabeça, você está trazendo nova vida. Um novo nascimento. Porém, nós substituímos isso por algo. Não apenas ir na igreja, participar do culto, e assim até aqui tá bom. Substituir. Oh, Deus, tenha misericórdia. Nós desejamos a maneira clássica, certamente. O outro dia, sexta-feira, minha esposa e eu estávamos indo ao armazém. Não é a minha intenção repetir sobre isso, porém, enquanto nós íamos pela rua, eu somente mantive virado a minha cabeça de um lado para o outro. Mulheres nuas. Eu prometi a Deus, quando eu era um homem cego, que se Ele curasse meus olhos, eu olharia para a coisa que fosse correta. E eu mantenho uma pequena cruz pendurada em meu carro. Quando eu vejo tais coisas como aquela, eu olho para a cruz e digo: ó Deus, esse é o meu refúgio, enquanto olho na cruz. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E o mundo está desse jeito, irmãos. A gente anda aí e vê cada cena. E a gente tem que ter misericórdia dessas pessoas. Misericórdia. E o profeta continua no 32. Eu tenho visto aquelas mulheres. Meda disse: nós não temos visto mulheres hoje que estejam vestidas de saia. E ela disse: Bill, olha aquela mulher ali, com aquelas pequenas tiras em volta da parte de cima de seu corpo. E disse: você quer dizer para mim que aquela mulher não sabe que isto é errado? Disse: se ela não sabe que é errado, então ela está fora de si, a irmã Meda falando. Eu disse: só um minuto, querida. Ela é uma americana. Ela faz como os americanos fazem. Eu disse: eu estava na Finlândia há não muito tempo atrás, querida. Ele vai falar aqui sobre costumes. E eu fui questionado por um homem que me fez sentar, o doutor Manini, e nós estávamos indo para o banho de saúde, que é chamado de sauna.
E eles lhe pegavam e lhe derramavam água quente em cima, ou água sobre rochas quentes, e isso somente lhes faz soar. Então, eles fazem você pular numa água gelada, e então sai de novo. Então você entra num quarto, e há enfermeiras ali dentro, mulheres que esfregam os homens, eles nus, e envia de volta na piscina. Eu não entrei. E eu disse: Dr. Manini, isto é errado. Ele disse: está bem então, reverendo Brana, isto é errado. Então, e os seus médicos americanos que deixam as mulheres nuas e a colocam na mesa e examinam todo o seu órgão sexual que ela tem? E as suas enfermeiras nos hospitais? Eu disse: me perdoe, irmã Manini. Manini, você está certo. E o que é isso? Isso são costumes. Quando eu estava em Paris, eu dificilmente pude crer. Eu dificilmente pude crer nisso. Os mictórios para homens e mulheres eram os mesmos. Eu não podia entender isso, que o banheiro era do lado da rua para ambos, masculino e feminino. E o diabo está tentando misturar os banheiros. Satanás é terrível. Eu não podia crer que quando uma mulher ia para a praia para nadar, um rapaz e sua namorada, eles não tinham sala para se trocar. Eles somente tiravam todas as roupas até a última peça. Então viravam suas costas e vestiam uma pequena tira e iam nadar. Porém, isso é assim. Eles não davam nenhuma atenção a isso. Isto é um costume da França. Na África, mulheres e homens jovens, velhos, nenhuma roupa, dificilmente andando pelas padarias, nunca souberam o que era um banheiro, ou coisa assim, ou nunca saiu da visão do outro. Porém, eles não sabem a diferença. Eles não sabem a diferença, porém, são costumes das nações. Porém, eu disse: querida, nós somos diferentes. Aí vem a diferença. Cada país, cada lugar tem o seu costume. Costumes que, às vezes, a maioria das vezes, vai contrário à palavra de Deus. E são costumes. E olha o que o profeta diz aqui, parágrafo 39. Porém, eu disse: querida, nós somos diferentes. Nós somos de outra nação. Aí está a diferença. Nós somos de outra nação. Nós somos peregrinos e estrangeiros aqui. É por isso que você é estranho. É por isso que você estranha. O povo vai estranhar mesmo. Oh, Deus! Isso é o que faz estas coisas parecerem tão erradas. O que eles fazem parecer tão errado para nós é porque nós somos de outra nação. Para eles está certo. É o costume deles. Da nação deles. Foi isso que o profeta respondeu para o irmão Manini. Oh, Deus! Glória ao seu santo nome. Aleluia. Pois a Bíblia disse: aqueles que professam tais coisas afirmam, eles mostram que são peregrinos e estrangeiros. Eles estão buscando uma cidade ao porvir. A nossa cidade está vindo. Um homem e uma mulher na Itália, na França, na África, em qualquer outra nação que já nasceram novamente do Espírito, novo nascimento, não fazem aquelas coisas, os costumes.
Nós estamos entrando aí em um costume nacional em que o povo está pintando a rua com a bandeira e colocando ali desenhos. A famosa Copa do Mundo. Estavam pintando a rua lá de casa lá, e um irmão que já congregou conosco, batizado, mas desviou, estava lá. Está participando de uma denominação agora, ele ajudando a pintar. Ele veio até a mim e disse: ô irmão, Deus abençoe. Falei: Deus abençoe, irmão. O senhor está no espírito da Copa do Mundo? Na hora ele sentiu. Porque a Copa é do mundo. E nós estamos chegando no momento que eles vão estar soltando seus fogos. E eles estranham nós. Ah, mas você não é brasileiro? Você não é brasileira? Poucos sabem que nós não somos daqui. Só um espaço aqui para me contar um testemunho sobre isso. Eu não sei os anos da Copa, mas a Copa passada. Eu estava trabalhando em um lugar e ali eles iam parar. As fábricas param, as empresas param, e a empresa onde eu estava trabalhando ia parar para todo mundo assistir no telão que eles levaram a Copa do Mundo. Porém, eu disse para o gerente lá: vocês vão parar para participar desse jogo? Eu posso parar para fazer o que eu gosto? Ele falou: pode. E eu levei nesse dia a Bíblia. E chegou lá, o jogo começou, pararam, todo mundo lá, e distribuíram os negócios lá para eles fazer barulho, aquelas cornetas. E eles foram para lá, e eu peguei a Bíblia e fui para um lugar bem retirado. Alguns denominacionais me viram, e 2 deles pegaram e me seguiram, foram junto comigo. E a gente sentou ali e começou a compartilhar as palavras da Bíblia ali, o Espírito Santo, aquela maravilha. E de repente, e eles fazendo os gols deles lá, os barulhos, de repente chega mais 2, chorando. Falou: irmãos, eu queria participar ali, mas vendo que vocês tomaram essa decisão de estar aqui, eu comecei a pensar. E eu pensei: será que isso que eu estou fazendo está agradando a Deus? E algo no coração deles moveram, foram lá ficar juntos. E os demais criticando. Por quê? O costume é diferente. Se você já nasceu de novo, o costume é diferente. O seu costume não é deste mundo, não é com as coisas desse mundo. Oh Deus, oh Pai amado, glória ao seu santo nome. Eles não fazem tal coisas. Eles não vestem aquelas roupas. Satanás quer que você veste as roupas como as mundanas. Ele quer aumentar os decotes, ele quer encurtar as saias, ele quer apertar as calças dos homens, as roupas justas da mulher, para mostrar as formas do corpo. Satanás quer isso dentro da igreja. Mas se você teve um novo nascimento, o Espírito não deixa. Você vai olhar no espelho e ele vai dizer: não, minha filha, essa não é a vestimenta da nossa nação. Oh Deus, eles não vestem aquelas roupas, eles não atuam daquela maneira, porque eles são de outra nação, cujo governante, governador e artífice é Deus. Nós somos do céu. O Espírito que está em você motiva a sua vida. É o Espírito que vai te motivar a viver, a portar como um cristão que nasceu de novo. Não apenas como um religioso. O religioso, ele quer substituir, ele quer arrumar desculpas. Não, mas o pastor está falando isso, mas eu me sinto bem assim. É porque você ainda não teve um novo nascimento. Mas quando tiver, a coisa muda. Ei, Deus, é tão bom pertencer a essa nação, né? E ter um governante na nossa vida, que motiva a nossa vida. Oh, Deus amado, se você é um americano, você fará como os americanos fazem. Você fará como os brasileiros fazem. Até o jeitinho brasileiro, que é tanto falado, as gambiarras.
Oh, Deus. Você fará como os americanos fazem. Se você é francês, fará como os franceses fazem. E criticará o outro. É por isso que você é criticado. É por isso que você é criticada. Porque você não faz como eles. Mas se você é de Deus, você fará como se faz no céu. Porque o seu Espírito vem de cima. E Ele controla você. Aleluia! Ele controla você. É o Espírito Santo te controlando. Meu filho, minha filha, é assim, meu filho, minha filha. Este é o costume da nossa nação. Este é o costume dos santos. É ouvir a Deus, é sujeitar a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, e você é identificado. É identificado. O mundo olha para você e vê a diferença, te identifica. Ali vai uma pessoa diferente. Ali vai uma pessoa que não está apenas frequentando uma igreja. Hey, não está apenas uma pessoa ali religiosa, mas um que realmente tem uma vida diferente. Ele fala diferente. Ele se comporta diferente. Lembrei daquele africano que estava como escravo. E que quiseram comprar ele. Eu quero aquele escravo ali. Não, aquele lá eu não vendo. Ah, mas eu vejo ele é tão diferente. Ele é diferente dos outros. Você dá uma comida diferente para ele. Você trata ele diferente. Não. Ele come como todos os outros. Ele está junto com os outros lá na senzala. Não tem diferença de tratamento. Mas por que ele é diferente? Aí aquele fazendeiro diz, eu também fiquei intrigado com isso. E procurei saber. E descobri que lá na terra da nação dele, o pai dele é rei. E aqui ele se comporta como filho do rei. Oh, maravilha! E nós, irmãos? E nós, irmãs? De onde nós somos? Quem é o nosso pai? Aleluia! Como será o nosso comportamento? A hora que a gente dá aquele deslize, o Espírito já vai. Não é assim, meu filho, não é assim, minha filha. O Espírito Santo, ele não é aquele espírito de condenação. Está vendo o que você fez? Agora você vai lá tomar da ceia? Não, isso aí é Satanás. O Espírito Santo, ele te mostra, minha filha, não está certo isso. E ele te leva você a consertar. E você vem e participa da ceia. E você continua lutando. Lutando. Há diferença entre o acusador e o Espírito Santo te mostrando onde estão os seus erros. E ele te trata, ele te corrige, ele te redarguia. Porque você é filho, você é filha. É por isso que ele te corrige. Os que não estão aí, faz o que quer. Mas você não pode fazer o que quer. Você não. Os outros podem. Ah, eu não. Os outros podem. Tanta gente fazendo tanta coisa aí. Vá você fazer para ver. Você tem um pai que corrige. Você tem um pai que corrige. Aquele filho que os pais não corrigem. Aquele filho fica todo ali de qualquer jeito, faz bagunça e vira tudo. Mas o filho que tem um pai que corrige, na hora que ele faz uma coisa errada, ele já para. Já vai vir a correção. Ele sabe que a correção vai vir. E nosso Deus nos corrige. Ele não deixa passar, porque se ele deixar passar, irá nos prejudicar. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Então prossigamos, igreja. Nós não somos deste mundo, assim como o nosso Senhor não é deste mundo. Não somos. A nossa pátria está logo ali. Está chegando a hora. É por isso que Deus enviou um profeta, e você recebeu este profeta.
É por isso que você crê nesta mensagem. É por isso que Deus pensou, o profeta falou, você crê. É por isso. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando. E vocês podendo, coloque essa fita, coloque essa mensagem para tocar. Ouça essa mensagem. Que maravilha de mensagem. É tão bom ouvir o nosso profeta pregar. Ele é o pregador para a noiva. É a ele que devemos ouvir. Não há entre nós nenhum grande sábio que vem trazer novas coisas, não. Se tiver alguém querendo trazer novas coisas, estudando livros e aquilo e tal, não passa de mente de canarinho. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós temos a mente de Cristo. Isso que importa, meus irmãos. Aleluia. Vamos poder cantar aqui para encerrar isso aqui. Deus abençoe. Junto com toda a igreja. Glória a Deus. Vamos cantar o hino. Cantar junto todo mundo, irmãos. Aleluia. Você foi abençoado? Amém. Certeza eu creio. Aleluia. Para estar com a palavra, não há outro meio. O profeta sendo verdadeiro é Deus em um corpo humano, sendo ele a boca de Deus. O profeta não comete engano, sendo ele a boca de Deus. O profeta não comete engano. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. O profeta disse, eu digo amém. Billy Podes estará com ele, eu estarei também. Ele disse naquela manhã, eu estarei lá. Sorriso, ali você me reconhecerá. E pelo meu sorriso, ali você me reconhecerá. Aleluia. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Não for a verdade, eu não sei o que é. Talvez você não entenda, mas creia com fé. Creia em toda palavra, com amor e sinceridade. Deus não tem compromisso contigo se você crê somente na metade. Deus não tem compromisso contigo se você crê somente na metade. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Aleluia.
ricamente abençoados, irmãos. Vamos levantar a mão e dizer: Deus continue abençoando o irmão Emerson, mantendo a unção da palavra da hora sobre ele. Nós fomos ricamente abençoados. Glória a Deus, nós não somos deste mundo, por isso nós não agimos como os daqui. Aleluia. Deus os abençoe, cumprimente cada um seu irmão e vamos em paz para os nossos lares. Aleluia. Deus os abençoe. Deus abençoe, irmãos, que maravilha. Aleluia, glória.